Boa noite. Meu nome é Marcelo Neves. Já trabalho aí com agilidade, desenvolvimento de produtos de software, processos. Já tem aí um bocado de tempo. Já tem um bocadinho de tempo, praticamente desde 1992/1993. E a gente vai apresentar aqui para vocês o LBO, né, o Lean Business Opportunity, que é uma ferramenta que foi pensada muito de acordo com algumas situações que a gente viveu ao longo de alguns clientes que a gente acabou atendendo, e daí emergiu o LBO, o Lean Business Opportunity. E aí, durante aqui a palestra, a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre a aplicabilidade dele, o que a gente consegue com o Lean Business Opportunity, e por aí vai. Marcelo, só ressaltar, né, que esse emergiu ao longo aí de mais de 10 anos, né, de trabalho Isso. seu e meu, e aí, num determinado momento, eu fui apresentar algo que eu estava fazendo para você, você me mostrou o que você estava fazendo e é impressionante como era parecido, né? Isso Foi aí. ali que a gente resolveu juntar força, então, tem mais de 10 anos aí de trabalho, de pensamento e tudo mais em cima disso tudo. Nesse momento que a gente juntou, a gente percebeu a força que foi esse compartilhar, quanto que isso cresceu, e hoje o LBO é público porque a gente quer continuar crescendo, né? A nossa ideia é ter mais pessoas usando, ter mais cases, mais trocas. O primeiro encontro que nós fizemos esse ano, teve uma pessoa aqui que foi o Arthur. Ele está usando já faz um tempo, ele compartilhou bastante aí trouxe bastante conversa aí a respeito do que ele está fazendo e tudo mais. Então, é sobre isso, né? A gente quer crescer junto aí, com mais gente usando, a gente quer gerar mais casos aí. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Vamos conversar aqui sobre o LBO. Acho que muito no bate-papo aqui. Uma das grandes perguntas que a gente, quando está olhando muito as empresas, indo no dia a dia, conversando com muito agilista, com muito gerente, com muito diretor, com muito VP, a grande pergunta é: será que a gente está investindo esforços e recursos onde realmente a gente deveria? Porque assim, pessoal, o que a gente repara dentro das empresas é que tem muitas ideias. As empresas precisam sobreviver, as empresas estão cada vez mais inseridas em um contexto, as pessoas adoram, né? VUCA, BANI, cada um dá a sua definição, o seu acrônimo. E se é BANI, se é VUCA, enfim, a gente vive num cenário cada vez mais incerto, onde as empresas precisam muito experimentar coisas, experimentar cenários para poder aí sobreviver. E recurso é limitado. Nenhuma empresa tem todos os profissionais do mundo, nenhuma empresa tem todo o dinheiro do mundo, isso aí todos nós sabemos. Então, a empresa ela precisa escolher sabiamente no que ela vai apostar, no que ela vai colocar esforços. E quando a gente fala de esforços, né, é dinheiro, é pessoas, é a sua própria atenção, porque a gente sabe que quanto mais projetos, mais a gente tem que dividir a nossa atenção, e a gente não está falando só a nossa que toca ali no dia a dia, seja como agilista, seja como PO, seja como. Mas os gerentes, os VPs também têm tempo limitado e foco limitado. Então, essa é a pergunta que surge. Quais são os desafios atuais? O mercado está mudando pra caramba, o mercado está mudando demais. Os recursos limitados para levar à frente todas as boas iniciativas que surgem. Eu gostaria até de trocar boas iniciativas aqui para boas ideias. Boas ideias. A gente fala muito, eu e Leandro, a gente conversa muito, e eu acredito que todo mundo aqui que está aqui passa por essa situação. Todo dia surge uma boa ideia, todo dia surge um projeto bacana que alguém teve ideia dentro da empresa e que fala o seguinte: isso aqui vai resolver os nossos problemas, né? Isso aqui vai melhorar a nossa vida.
E outro desafio atual, né, é compreender se a iniciativa deve realmente ser implementada. Ou seja, a gente sabe que o mercado está competitivo para o negócio, a gente tem boas ideias, e agora a gente fala o seguinte: será que essa é realmente uma boa ideia que vale a pena a gente levar à frente? Vale realmente a gente depositar ali esforços, dedicar pessoas, dedicar a nossa atenção para aquela iniciativa, né? Então, esses são os desafios. Como é que geralmente a gente lida com isso no dia a dia? Como é que a gente lida com os desafios? Né? A grande verdade é que a gente deposita muito pouco tempo, ou energia, ou atenção, foco, para entender a oportunidade de negócio. E se você está aqui e você, por exemplo, trabalha muito ligado a desenvolvimento de produto de software, né, é o meu caso hoje, qual geralmente é o nosso viés? A gente já tem uma tendência a ter uma ideia e a fazer algo que a gente chama de convergência prematura. Ou seja, você mal pensou no problema, você mal pensou naquela ideia e já está achando que é um produto de software, um aplicativo, um portal, um software, um programa, um produto. Tá? Então, a gente tem essa tendência a fazer essa convergência prematura, né? E aí, assim, eu confesso para vocês que eu me questiono muito, né? Por que que a gente faz essa convergência prematura, né? Por que que a gente não gasta um pouquinho mais de tempo procurando entender os desafios, né? Os desafios do nosso dia a dia. Ah, não só os desafios, mas aquele problema, aquela oportunidade. Tá? Então a gente dedica grande parte do tempo e recurso no desenvolvimento de solução. Essa é a verdade, né? E isso se traduz em quê? Já já eu vou mostrar. Então, a gente passa boa parte do tempo desenvolvendo produto. Poxa, mas Marcelo, não está certo? A gente não deveria estar preocupado ali com delivery, a gente não deveria estar focado ali, botar o nosso Kanbanzão, botar ali montar ali o backlog, os épicos, as funcionalidades, as histórias, trabalhar muito bem nisso. Esse não deveria ser o nosso foco? Será que a gente está errado completamente? Né? Então, um diagnóstico muito, muito claro, e a gente percebe isso em praticamente toda organização, convergência prematura. A gente tem uma ideia e parte logo para a solução, sem refletir sobre a oportunidade, sem refletir, não é só pensar no problema, mas pensar nos resultados esperados e nos impactos que a gente quer para esse negócio. Tá? Para o negócio, melhor dizendo, em função da oportunidade. Legal. Então, o que que se traduz essa convergência prematura? A gente acaba percebendo que a organização começa a criar cada vez mais times de solução para dar conta das iniciativas que surgem. É cada vez mais time. Vamos contratar mais squad, vamos contratar mais fornecedor, porque desenvolvedor é um item raro no mercado. Com isso, a gente inflaciona o custo de um desenvolvedor, tá certo? Então, olha que interessante. A consequência da convergência prematura, da gente pensar muito pouco no problema, na oportunidade de negócio, a gente está sempre com esse nosso viés. E isso é muito do ser humano, né? A gente já quer logo partir para ação, a gente já quer partir para criar solução. E olha que interessante, eu escuto muito VP, diretor, falar assim: a gente tem que partir logo para ação. E o partir para ação, o que que é? É desenvolver o produto. Mas será que pensar na oportunidade, pensar no problema, não é também partir para ação? Legal, vamos segurar aí. Dois, as áreas contratam e capacitam cada vez mais profissionais na esperança de acelerar o desenvolvimento da solução. Então é o seguinte, se a única solução, se a gente tem trocentos projetos, certo? 20, 30, 40, 50 projetos que a gente tem que dar conta. A gente tem que contratar mais gente, contratar mais time, e como está difícil de contratar time,
de contratar pessoas, a solução também é capacitar as pessoas, para que a gente possa acelerar esse desenvolvimento da solução. Esse é o cenário hoje, né? Inflacionamento aí dos salários, cada vez mais pessoas na organização, as áreas de transformação digital, de TI, cada vez mais inchadas, porque tem que contratar cada vez mais agilista, dev, PO. Por um lado, isso é bom, né? Eu concordo que muitos de nós temos aí os nossos empregos, os nossos trabalhos, os nossos projetos, muito em função disso. Mas vamos pensar além disso. Vamos pensar um pouquinho além, com foco na organização, né? E aí, pessoal, o que a gente se pergunta é: será que a única estratégia é justamente fazer isso? Será que a única estratégia é a gente contratar mais gente, contratar mais time e aceitar todas essas boas ideias, entre aspas, e começar a desenvolver o projeto, o produto? Será que essa é a única estratégia? Será que a gente não deveria estar fazendo algo que a gente não faz hoje e deveria estar fazendo? Então, a gente, tanto eu quanto o Leandro, eu acho que o Leandro também foi muito influenciado lá pelo Russell Ackoff, né? Já conhecia antes até do Alisson Vale falar muito do Russell Ackoff. Tinha um livrinho pequenininho, muito simples, voltado para gerentes. Eu esqueci o nome desse livro agora. Esqueci completamente. Eu não sei se era gerente. Esqueci o nome dele. E ele falava muito sobre isso, anos 60 ou até um pouquinho antes, da necessidade dos gerentes médios de estarem olhando para as oportunidades que surgem, para as ideias que surgem, né? E o que a gente vê com o desenrolar dos anos é que esse problema está agravando. E a situação hoje é consequência disso. É consequência disso, né? Não é à toa que você hoje olha desenvolvedor sendo contratado para o mercado internacional, não querendo mais trabalhar no Brasil. Eu vou trabalhar para fora porque é um salário muito melhor, um salário em dólar, um salário em euro. E isso tem gerado o nosso cenário conhecido aí. Será que essa é a única estratégia? Bem, o que deveria ser feito aqui? Dentro do LBO, a gente acredita muito que a gente deveria investir esforços em uma investigação da oportunidade de uma forma mais consistente e orientada a resultados, permitindo assim uma tomada de decisão regular e consciente. Então, aqui tem vários elementos que a gente deveria estar olhando. Está com fumaça. Então, a gente está falando, né, sobre investigar a oportunidade de negócio, e trabalhar de forma orientada ali a resultados. Como que isso se traduz, né? Como que isso aí funciona em termos práticos, né? Só que antes, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês. O que a gente está vendo hoje muito no mercado, tá? Basicamente, hoje, as etapas de criação de valor para o negócio, basicamente se dividem em duas grandes etapas: o discovery e o delivery, certo? Só que tem um detalhe. Quando a gente está falando delivery, a gente está falando, obviamente, do delivery da solução, certo? Desenvolvimento, você monta lá seu Kanbanzão, pessoas ainda tem gente usando o Scrum, ok. E quando a gente fala do discovery, o discovery, em boa parte, está muito orientado ali, né, a um produto, a desenvolver realmente um produto, tá? Então, o nosso discovery hoje, tanto é que você hoje tem profissionais muito bons no mercado, product lead, product designer, product manager, ou seja, todos eles estão muito enviesados já para o produto. Então, você tem hoje um esforço muito sério, muito bacana, de entender personas, dores, a jornada do cliente, a experiência do cliente como um todo. E o que a gente percebe é que, mesmo realizando ali o discovery da solução, boa parte desse esforço ainda é concentrado o quê? Na solução. A gente já entra enviesado para construir
uma solução. Só que nem sempre resolver a dor de um público-alvo através de uma solução é sinônimo e garantia de bons resultados para o negócio. Opa, como assim, Marcelo? O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que você pode construir um belo de um produto. Porreta, um produto assim, porreta mesmo, bacana, sensacional. Você está resolvendo ali o problema do teu usuário. Mas será que esse produto, financeiramente, ele é viável para o negócio? Ele é interessante para o negócio? E aí é que a gente traz a pergunta. Então, o que que os líderes de uma organização devem fazer para tomar boas decisões acerca de qual oportunidade de negócio deve ser levada adiante? O que que eles deveriam estar fazendo? E aqui, ó, eu acho que é legal a gente falar sobre essa coisa do foco no cliente. Tem um ponto importante aqui. Hoje se ressalta demais a questão do foco no cliente, mas a gente precisa levar em consideração que a empresa precisa sobreviver a tudo isso, né? Parece estranho falar isso, porque se tem muito um discurso de que se a gente focar no cliente, o dinheiro vai vir, as coisas vão acontecer. Mas é um discurso que eu acho que ele é muito válido para algumas empresas que têm um capital muito grande. Né? Então, se você pensar em Google, Facebook, Apple, Amazon, Spotify, eles têm muito dinheiro para investir. Eles têm uma fortuna lá que eles podem gastar. Nem sempre a nossa empresa, e eu acredito que a maioria das empresas no Brasil, estão num cenário muito diferente. Elas estão, nesse momento aqui, se perigar aí com pandemia, dependendo do ramo de negócio que você está no prejuízo ainda, né? Então você precisa jogar um jogo diferente e entender a viabilidade disso, entender os riscos. Então isso é viável. Ah, isso aqui vai dar prejuízo primeiro, segundo, terceiro ano. Esse é o momento para a gente fazer isso. Eu tenho caixa para isso. Isso tem que estar muito claro. Esse jogo tem que ser jogado de uma maneira muito consciente, tá? Se você está em algum lugar que recebeu aí centenas de milhões aí para investir, você tá lá, por exemplo, você está numa startup e recebeu, e aí você tem um projeto ali que você quer tocar, mesmo assim eu acho que você devia estar consciente das escolhas que você está fazendo, porque o dinheiro é finito, né? Mas a maioria das empresas no Brasil, eu acho que elas estão numa situação onde a gente precisa ter um olhar diferente para isso. A gente precisa ter um controle diferente disso. E dentro da LBO a gente tem um cuidado muito grande com isso, de entender se aquilo realmente é viável ou não, né? Se aquilo está conectado com a estratégia da empresa para aquele momento ou não. Enfim, tem todo um olhar que a gente tem ali. A gente costuma desenvolver com LBO, quando a gente vai falar da parte financeira, até 7 cenários, tá? Um cenário neutro, 3 positivo e 3 negativo. E eu costumo discutir muito os negativos, assim, porque se a pior cenário acontecer, como é que a gente fica? Até onde eu posso ir? Isso muitas vezes traz conversas interessantes, assim, porque as pessoas começam a ter consciência. Um cliente outro dia me falou: a gente pode ir até 250 mil. No prejuízo, eu dou conta que é até 250 mil. Então, tá bom, esse é o limite. A gente começou a desenhar o projeto, a gente entendeu o que dava para fazer, a gente entendeu o que poderia fazer, e 250 mil é quase nada, né? Não, parece muito dinheiro para nós aqui, pessoa física, mas dentro de uma empresa grande isso é quase nada. Mas foi um limite que ele colocou ali. Então, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fatiar esse produto? Como é que a gente pode colocar isso no mercado? Colocamos, testamos, caminhamos, poxa, agora a gente está mais confiante, porque a gente já andou um tanto. Volta lá, o que eu posso fazer agora? Como é que eu posso caminhar mais um pouco, agora que eu já sei um pouco mais? Agora que eu já rompi um pouquinho a barreira da incerteza, eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento a respeito daquilo, tudo que eu estava fazendo, como é que eu posso atuar a partir daqui? Então, a gente tem um pouco esse olhar, assim, de ir caminhando, mas também tendo essa preocupação aí com a parte financeira, tá? Dúvidas até aqui? Não? Tá tudo bem? Tá bom.
Eu não sei, eu acho que o Marcelo acho que ainda está pegando a água dele lá. Marcos, boa noite, seja bem-vindo. O Marcos já rodou o LBO comigo aí, ó. Opa, boa noite. Boa noite, tudo bem, Marcos? Joia. O Marcelo foi pegar uma água, que está numa situação bem diferente ali, e aí ele está com esse PPT travado aqui. Eu vou aproveitar, Marcos, eu vou te pegar no susto, pode? Eita, vamos lá. Como é que foi a experiência aí? Conta pra gente aí, como é que foi rodar o LBO? Me conta um pouquinho dessa experiência aí. Foi uma experiência muito boa no sentido de aprendizagem, né, do que é o LBO. Então, você me abordou, né, lá no começo, explicou aí como que utilizar esse LBO, né, e aplicar aí na gestão da empresa, e foi muito bom, cara. Aprendizagem muito boa, para quem deseja aí buscar esse conhecimento aí com o LBO com você, indico bastante, porque é um ótimo serviço e ajuda bastante aí na gestão. Legal. No teu caso, eu vou explorar um pouquinho, tá? Mas eu sei que eu não posso contar o teu projeto, mas eu vou explorar um pouquinho a ideia aí, deixando algumas coisas no ar. O teu projeto, por fim, não era viável assim, né? A gente descobriu que ele tinha uma série de dores ali que impossibilitavam ele, né? Isso. E eu acho que o LBO ajudou você a conversar com o teu diretor aí a respeito disso, né? Positivo. Você pode falar um pouquinho disso, assim, como é que foi? Aquele projeto, né, que a gente iniciou aí com o LBO, ajudou eu, né, tanto eu como o gestor, né, o diretor aí enxergar como funcionava, né, aquele projeto, qual era o custo, o tempo que a gente iria gastar. E por fim, acabamos aí inviabilizando aí a ideia e partindo, né, nisso, criando, né, uma outra ideia, né? Então, partiu para um outro projeto que seria mais rápido, né, mais eficaz e com menos custo, né? Então, ajudou muito a ter essa visão. A entender tudo isso, a comunicar e deixar todo mundo a par disso, né? Positivo, positivo. Muito. Legal, legal, muito bom. E foi nesse momento aqui que a gente percebeu, né, que aqui faltava alguma coisa. A hora que a gente estava olhando para tudo isso, é que a gente percebeu que o Marcelo estava trazendo, que a gente percebeu que estava faltando alguma coisa. O que estava faltando? A gente tem muita ferramenta para trabalhar o discovery da solução, a gente tem muita ferramenta para trabalhar o desenvolvimento da solução, mas faltava alguma coisa, a gente sentia que faltava alguma coisa aqui. Que era a parte do discovery do negócio. É justamente aqui que entra isso, é justamente aqui que entra um pouco dessa conversa, desse caso rápido aqui que eu coloquei o Marcos na parede, foi justamente nesse lugar que entrou o LBO, um lugar que a gente sentia. Se você olhar para design thinking, coisas do gênero, a gente acredita que ele vem antes aqui. Aqui depois vem o discovery da solução. O design thinking às vezes até entra um pouco aqui, mas nesse lugar aqui a gente sentia que faltava alguma coisa, a gente precisava de alguma coisa. Essa alguma coisa que é o que essa experiência minha e do Marcelo a gente vinha tentando resolver e que colidiu ali de uma maneira muito bacana ali o que a gente tinha, né? E daí vem o LBO, vem essa ideia do LBO. O LBO, aqui nesse momento aqui, representado aqui por um dos artefatos, né? Que a gente tem, que é o Canvas, mas ele na verdade, é dividido nesses dois momentos aqui, a definição da iniciativa e o acompanhamento da iniciativa. Então, o LBO ele tem esses dois momentos, essas duas cerimônias. Aqui, na verdade, é mais de uma, né? A gente tem aqui a definição da iniciativa. Na definição da iniciativa, a gente trabalha muito essa ideia de ter um Canvas, porque um Canvas é uma ferramenta visual, é uma ferramenta que você consegue ver detalhes e ao mesmo tempo ver o todo. É uma ferramenta que você consegue trabalhar em grupo. Então, por isso a gente trouxe isso para dentro da ideia de um Canvas, né? Depois que a gente tem isso pronto, a gente trabalha ali uma série, os cenários que eu comentei, né? A gente faz toda a parte de cenário econômico. Eu estou lembrando aqui, Marcos, do quando a gente estava fazendo o nosso lá,
Sem problema, Rafael. Prazer ter você aqui. Tá gravando, eu vou disponibilizar depois, tá? Projetar e visualizar cenários. Então, a gente entra nessa parte aqui de visualizar cenários. Na época que a gente fez lá, né, Marcos? No primeiro momento, a gente não estava conseguindo entender a viabilidade, a gente precisou consultar até outras pessoas da empresa, trazer outras pessoas com outros expertise para entender isso daqui, até que a gente verificou lá que parecia, a nossa hipótese, que ele era viável. E aí você tem o segundo momento, que é o acompanhamento da iniciativa. Uma das coisas que a gente faz aqui é definir as métricas que vão ser usadas para acompanhamento e de quanto em quanto tempo a gente vai olhar para essas métricas. A partir disso, a gente agenda essa reunião para fazer o acompanhamento da evolução da iniciativa, né? Aonde a gente está olhando aqui para uma série de coisas aqui dentro, então a gente está olhando ali para os entregáveis, para a hipótese, onde a gente quer chegar com aquilo, qual é o status atual, quanto que a gente cresceu. A gente traz aqui quais foram as entregas e quais foram as decisões de cada uma das reuniões. Essas decisões, elas se baseiam em 3 coisas: vamos continuar, vamos mudar ou vamos cancelar. No caso aí do Marcos, no primeiro momento a gente pensou em mudar, não estava acontecendo um cenário específico lá que a gente tinha desenhado. Houve a mudança, houve a ideia da mudança toda, a promoção da mudança toda, mas mesmo assim não aconteceu. Aquele projeto, então, foi cancelado. Só que a experiência desse projeto, que a gente mudou uma, mudou 2, mudou 3 vezes, trouxe uma série de entendimentos ali que ajudou a pensar em um outro projeto, que inclusive o Marcos trouxe aí. Naquele cenário era até mais barato, era até mais interessante, né? Então, continuamente está questionando, está olhando para tudo isso aqui, permitiu que a gente tomasse todas essas decisões, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu não vou me ater ao exemplo aqui que a gente trouxe. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui do Canvas. O Canvas ele é dividido aqui nessas 10 áreas, onde você tem problemas e principais interessados, que é onde a gente começa o preenchimento dele. Depois a gente vai para hipótese de solução e entregáveis. Então a gente trabalha esses dois lugares aqui, a hipótese de solução e os entregáveis. Depois disso a gente olha para premissas e riscos, a gente olha para resultados esperados e custos, aí sim a gente vem para métricas de acompanhamento e a questão do contexto estratégico. Quem trabalha com OKR, aqui é o lugar que a gente vai colocar qual OKR que eu estou atendendo, como é que eu estou lidando com tudo isso. E a gente faz uma série de amarrações aqui, que são essas bolinhas, para tentar entender, poxa, eu tenho hipótese, eu tenho pelo menos uma hipótese de solução para cada um dos problemas, cada um dos principais interessados tem algum problema sobrando sem principal interessado, sem hipótese. E acreditem, quando a gente está preenchendo isso em um grupo multidisciplinar, acontece, sobram coisas. A gente discute isso, muitas vezes a gente elimina, ou a gente percebe que está faltando o principal interessado, então isso ajuda muito na discussão. E aí, com as métricas de acompanhamento, olhando para os resultados esperados, as hipóteses, a gente consegue desenhar aqui o que a gente vai fazer para acompanhar depois esse projeto. Aí é aquela ideia de eu vou fatiar isso daí, vou fazer meus MVPs lá, vou acompanhando o resultado, muito mais do que o entregável, e vou dando um entendimento ali para todos, se eu devo continuar, se eu devo parar, ou se eu vou continuar, se eu tenho que fazer algum ajuste, ou se eu vou cancelar a iniciativa. A gente vê muito aquela gestão tradicional, aquele projeto que ia custar 1,5 milhão, já gastou 1 milhão, como é que eu falo agora que eu não posso, que não está fazendo sentido, que eu vou cancelar esse projeto? É muito difícil trazer isso para a mesa, né? Dado todo o investimento que já foi nesse cenário que eu estou trazendo aqui. Aqui facilita. Aqui você tem uma ferramenta de acompanhamento e de decisão sendo tomada junta todo o tempo. Então, isso ajuda muito você ter um foco no resultado realmente, né? Aqui tem toda uma ideia aqui dos cenários, como é que a gente desenha. São 7 cenários, eu já tinha comentado. A gente trabalha muito nessa ideia a partir do
Canvas pronto, a gente cria essa apresentação, esse modelo aqui, onde a gente coloca tudo lá e a gente vai tomando decisão. O LBO não é uma ferramenta linear, eu preenchi isso aqui, daqui veio para cá, daqui eu tomo a decisão e acabou. Não. Ele, no próprio preenchimento do Canvas, a gente vai e volta várias vezes. Então, poxa, métrica de acompanhamento. Vou ter que comprar uma ferramenta ali para monitorar um entregável que eu tenho, porque eu não tenho como medir isso. Opa, então eu volto aqui para custos e altero custos. Tem uma premissa que emergiu aqui que, eu vou ter que mudar o meu entregável aqui. Então, o tempo inteiro a gente está indo e está voltando. A gente chega aqui, a mesma coisa, a minha decisão foi mudar. Então, eu trago essa mudança para o Canvas, a gente faz uma cópia dele, né? Hoje, tudo no virtual, a gente trabalha muito com Miro, então a gente faz uma cópia dele, cola do lado, faz os ajustes até para a gente ter um histórico de quando é que foi alterado e depois poder olhar para trás e entender no projeto as mudanças que aconteceram e ter um aprendizado aí para no futuro ter um desempenho melhor. Então, o tempo inteiro a gente está indo, está voltando, está indo, está voltando. Então, ele ajuda muito nessas trocas aqui. Benefícios aí. Melhorar a compreensão sobre oportunidades de negócio, acompanhamento de decisão baseada em dados e fatos, conseguir entender e explorar diferentes cenários de curso de ação. Então, eu vou estar aqui dentro dos entregáveis até, que é um ponto que eu acabei não comentando, é bom voltar aqui e falar. A hora que eu estou olhando para as hipóteses, para os entregáveis, a gente está sempre sugerindo ali, na medida do possível, até a gente criar cenários ali para testar que são opostos, né? Cenários diferentes. O que é o ganho que isso traz? É acelerar o aprendizado. Se eu paralelizo alguns testes, eu consigo aumentar o meu aprendizado. As pessoas dizem, me dá um exemplo. Eu gosto sempre de lembrar do teste AB, né? Eu vou botar um botão vermelho e um azul lá e vou ver qual que ganha mais clique. É uma maneira de paralelizar. Aqui eu estou falando, às vezes, até de uma maneira mais ampla, tá? Eu vou, sei lá, colocar um produto aqui organizado em 2 lugares diferentes, com nomes diferentes, para ver como é que isso é entendido pelo público. Aí vai de acordo com cada projeto, eu posso testar ideias aqui em paralelo, ele ajuda muito nisso. Para quem não conhece, tem o link aqui, ó, eu vou colocar no chat. Eu imagino que a maioria das pessoas que passaram aqui já acessaram o site. Nos últimos dias a gente teve bastante gente baixando o guide. E eu vou... tá aqui o link do site, é esse link aqui. E o que a gente tinha para falar um pouco hoje era isso, assim. Queria saber de vocês, como é que foi? Dúvidas? Algum insight? Como é que vocês ouviram tudo isso daí? Eu imagino que, como toda nova abordagem, você encontre detratores, né? Encontre pessoas que sejam resistentes dentro das organizações. E aí, se você passou por esse cenário, como é que você contornou, né? Como é que você transformou esse detrator num promotor, por exemplo? Legal. Tem algumas situações que eu posso comentar contigo, assim, tá? Essa parte de problemas aqui é muito engraçado, assim. Normalmente as pessoas trazem... o problema é que eu não tenho um app. Isso eu ouço toda hora. Eu falei, tá bom, mas por que você não tem um app? Qual é o ganho se eu tiver o app? O que eu estou perdendo se eu não tenho o app? Então, tem uma coisa aqui, Alexandre, no preenchimento, que o facilitador precisa ter uma habilidade, tá? Para ir fazendo as perguntas e tudo mais, porque as pessoas estão muito acostumadas, como o Marcelo comentou lá no começo, outro dia eu vi um termo lá, né? O iluminado, né? As pessoas chegam com muitas verdades perfeitas. Eu já vivi isso, não sei o quê, então faz aí que vai dar certo. Sempre vai faturar milhões com aquela ideia, né? Então, tem que ter uma habilidade para gerenciar um pouco essas ansiedades, tá? Esse é um ponto. Aí, outro ponto é assim, aqui exige um esforço mental, que algumas vezes é diferente do esforço mental que as pessoas estão acostumadas.
Então, ela sentar, pensar no problema, pensar nas hipóteses de solução, quais são os riscos, quais são as premissas e tudo mais. Então, acontece de algumas vezes as pessoas terem um pouco de dificuldade de entender o porquê que elas estão passando por aquilo, tá? Elas têm sentem um pouquinho de dor, assim. Então, eu já ouvi, assim, no meio, isso aqui toma muito tempo, né? E aí, com carinho, com jeito, você precisa trabalhar isso, assim. Então, vamos lá. Poxa, vocês têm projetos aí que a gente começou a metrificar e entender para acompanhar o resultado do projeto, projetos que já estão rodando há 6 meses e está tendo um retorno baixo e tudo mais. O que eu estou querendo com a LBO aqui? Eu estou querendo tentar adiantar esse entendimento para que a gente evite entrar num outro projeto igual. Então, você tem que ir argumentando com as pessoas e ajudando as pessoas nesse processo, tá? Principalmente ali, aqueles líderes que já têm um pouco mais, já rodaram muito mais tempo e às vezes ficam um pouco inquietos ali, que tem alguém que está, de forma positiva, colocando a ideia, o projeto dele na mesa para uma discussão mais ampla, tá? Então, tem que ajudar ele a entender e fazer esse caminho aí, tá? Esses aí são os 2 principais problemas que eu já encontrei, tá bom? Maravilha, obrigado. Diga, Maurício. Opa, mais uma ideia de colaborar aqui, né? Fui apresentado hoje aqui por esse modelo, né? E, cara, uma das coisas que eu tenho muita dor aqui é o seguinte: dentro do mesmo produto tem diversas iniciativas que podem ser executadas para resolver aí com o meu filtro, né, problemas dos clientes. Então, eu chego na galera e falo assim, cara, qual o problema a gente está resolvendo com essa iniciativa? Quando a gente já sabe o problema, putz, eu acho isso sensacional, porque diversas vezes a gente não sabe nem o problema que a gente está resolvendo, e aí eu começo a falar, cara, então a gente não deveria nem estar fazendo. Se a gente não sabe nem o problema que a gente vai resolver, a gente não deveria estar fazendo. Só que, mesmo quando a gente sabe o problema, foi um pouco da colaboração do que você colocou hoje aqui. Não quer dizer que resolver esse problema, por mais que o cliente esteja gritando mais por esse, seja o melhor para a companhia e o melhor produto. Porque não quer dizer que aquele problema é o que vai gerar maior rentabilidade para a gente lá no futuro. Então, às vezes, tem um monte de gente reclamando de uma coisa, pô, sei lá, a, a home tá feia, a home tá feia, a home é feia, a home é feia, a home é feia, certo? Só que tem um problema que só 2 pessoas reclamam, que é relacionado ao checkout. E o que eu sinto dificuldade é de tornar uma feature ou conseguir priorizar melhor esses problemas para entender o resultado que a correção daquele problema pode trazer para a gente. E, cara, isso eu acho que é um puto desafio, porque as pessoas querem olhar para a iniciativa e enxergar a história do usuário e falar, cara, beleza, isso aqui é a história para resolver esse problema aqui. Só que eu gostaria de conseguir enxergar qual é o valor agregado de resolver esse problema e acho que isso aqui pode ser uma solução para poder priorizar melhor o nosso recurso. Que é como você está falando, cara. Os recursos são limitados. Eu tenho 10 problemas para resolver. Eu sei, eu tenho 10 problemas para resolver, todos são importantes. Mas um tem que ser mais importante do que o outro. Hoje, o que a maioria das empresas faz para decidir o que é mais importante do que o outro é olhar quem está gritando mais. Só que eu acho que esse é um jeito meio errado, né? De ver, porque aí a gente vai naquela linha de que o cliente tem sempre razão. Só que não é assim, ele não tem sempre razão. Vamos lá, deixa eu pegar isso aí que você trouxe, Maurício, quebrar em algumas coisas, tá? Priorização por decibéis realmente não ajuda em muita coisa, tá? Ela vem muitas vezes por uma série de cenários ali, como atraso, por exemplo, né? Tá atrasando, alguém começa a gritar mais alto, aí você foca no dele, e aí nesses lugares, esses 10 projetos que você comentou, eu acabo vendo os 10 rodando, né? Aí você não entrega nenhum, mas de alguma forma você diz que você já começou todos, né? Então isso é um negócio muito estranho, assim, mas é muito comum ao mesmo tempo.
Então, se eu focar, eu vou terminar mais rápido e com mais qualidade esses projetos. Então, esse é um caminho. Aqui ele vai te ajudar a descartar ideias, tá? Porque pode ser que no preenchimento ali do box ou do cenário você já perceba que aquela ideia não é viável, não é legal você tocar. Acontece muito. No meio, você vai perceber que aquilo não está dando certo, não está trazendo resultado, então você descarta e já vai para a próxima. Então, nesse sentido, ele ajuda você a acelerar a entrega de resultado, porque você vai conseguir descartar antes ideias que não são viáveis e você vai trazer ideias que são viáveis antes para a mesa. Então, existe uma chance desses 10 você descartar alguns e focar melhor em outros, tá? Então, ele ajuda bastante nesse sentido. Eu já rodei, assim, essa ideia de pegar 10 projetos, vamos rodar o LBO dos 10, entender qual é o retorno no tempo que a gente quer ter, qual é o esforço que a gente está imaginando para cada um deles, e olhar aquela ideia do custo do atraso, né? Então, eu tenho um que vai demorar 2 semanas e vai me dar R$50. Eu tenho outro que vai demorar 3 semanas e vai me dar R$100. Vale a pena eu fazer esse primeiro, porque antes eu vou começar a ter retorno dele e por aí vai. Tem uma dor aqui, é que nem sempre a gente consegue trazer esse... algumas vezes você vai ter algumas métricas ali que são relativas, né? Elas não são monetizáveis, assim. Então, conseguir diminuir o número de chamadas lá no suporte. Até dá para você monetizar, mas muitas vezes a gente não chega no dinheiro, tá? Mas eu estou notando que está diminuindo o número de chamadas no suporte. Isso significa que você precisa de menos atendente, você tem menos estresse com o cliente, que você pode escalar mais com menos recursos. Dá para você monetizar isso daí, mas ele te ajuda. Mas nem sempre a gente está olhando ali para métricas que é dinheiro, tá? Trazer um pouco esse ponto aí. Algumas vezes a gente olha para números ali que não são quantitativos ou qualitativos, mas não necessariamente. Quando eu estou falando de quantitativo, ali a gente está falando de dinheiro, tá? Bacana esse ponto aí, viu, Maurício? Valeu. Muito bem. E aí, Renata, como é que foi? Conta para mim. Olha, eu gostei, achei bem interessante. Eu acho que, assim, a empresa que eu trabalho é de tecnologia, né? Eu vejo que essa ideia de organização, de pensar antes ali do discover, isso já vem muito forte, né, na indústria, ele já tem muito essa estrutura. E eu acho muito importante que a gente consiga agregar isso, entendeu? Principalmente nas empresas, né, de tecnologia, porque a gente tem aquela cultura de a gente acha que ágil é rápido, né? E não é. É a questão mesmo de saber fazer uma melhoria e ter um pensamento focado também com a estratégia, né, com o que realmente a empresa pensa, né, e pretende ter para si, né? Às vezes pode parecer, no caso, uma inviabilidade, pode parecer que vai ser uma perda absurda, mas pode ser um ganho muito grande lá no futuro, né? Então, Com eu achei certeza. fantástico. Que bom, muito bom. Lucas, algum comentário, alguma dúvida? Não, eu gostei bastante da apresentação, realmente é um ponto muito importante, mas eu acho que eu entendi bem o ponto. Estou pensando aqui como que isso encaixaria melhor na minha vida, mas ainda é um raciocínio. Legal. Estamos abertos para te apoiar nesse pensar aí, tá, Lucas? Depois, se precisar, me chama ou eu chamo o Marcelo. A gente pode conversar mais em cima aí dos seus exemplos aí, tá? É isso. A ideia era fazer uma apresentação aqui com vocês, tirarmos algumas dúvidas. Ricardo, eu não sei se ficou alguma dúvida, aí o Ricardo já conhece o LBO também, né? Se ficou alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário. O Ricardo está quietinho ali. Não sei se ele está podendo abrir o microfone. Mas bacana, gente. É isso. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Estamos abertos.
A gente está rodando isso em algumas empresas, algumas pessoas que passaram com a gente aqui, que foram clientes em algum momento aí. Hoje a gente tem aí o Marcos, e a gente tem o Marcos aí que já rodou, já teve experiência aí, a gente acompanhou um projeto com ele a partir do LBO. A gente está buscando aí crescer, testar, e estamos à disposição, tá? A gente está à disposição aí para trocar ideias aí e tudo mais. Diga, Alexandre. Vocês já aplicaram em diversos nichos de mercado? Sem ser tecnologia? RH, tá? Tanto eu quanto o Marcelo. O Marcelo já aplicou em educação, eu já apliquei em startups, tecnologia. Teve uma situação que eu apliquei, mais de uma vez, assim, que eu apliquei com sócios. Eles estavam querendo abrir, a ideia deles era abrir uma empresa nova, e a gente rodou isso junto com eles, até para entender qual é o problema que tinha no mercado, quais eram os riscos, quais eram, né? Uma vez, eu já rodei isso mais de uma vez, assim. Teve uma vez que os sócios, ficou claro para eles assim que eles não tinham profundidade no assunto, eles achavam que eles tinham uma profundidade no assunto, mas a conversa que foi gerada com eles ali, eles ficaram um pouco inseguros, assim. Eles nesse grupo especificamente, eles investem em algumas startups ali, eles estavam com uma ideia deles ali, para abrir uma startup que era deles, assim. Outras vezes, assim, o pessoal saiu bem contente, pô, a ideia é bacana, vamos fazer. Já estou tentando puxar aqui de memória outras áreas, assim. Eu vou dizer assim, eu pessoalmente rodei muito em coisas de tecnologia e RH, Alexandre, assim. A gente tem alguns cases de RH, tá? De entender mesmo ali, assim, ó, qual é o problema que está acontecendo, e a partir daí montar um time multidisciplinar e atacar em cima disso. Tanto eu quanto o Marcelo, a gente tem cases assim, e a gente tem cases ali também com muito produto digital, tá? Mas teve uma coisa ou outra que aconteceu. Eu, de cabeça, não me recordo se a gente aplicou, só se o Marcelo, dentro de hospitais, alguma coisa assim, a gente não chegou a aplicar ainda, tá? Nessas empresas de não tecnologia, você diria que foi mais fácil aplicar? As pessoas estavam mais aderentes ali, dispostas a contribuir? Você tem alguma percepção sobre isso? Não tenho. Você estava falando, eu estava pensando aqui em algumas coisas aqui, eu não tenho, assim, vai muito de empresa para empresa, grupo para grupo, tá? Tem um cliente aí que quem me contratou foi a diretora de RH cara, são conversas maravilhosas ali, ó. São conversas muito frutíferas ali. Tem pessoas de tecnologia envolvida, porque a gente montou um time multidisciplinar, tem pessoas do administrativo, tem pessoas de várias áreas envolvidas. É uma conversa que flui de uma maneira muito gostosa, assim. Eu tenho um cliente que o diretor que me levou lá, ele quer que eu fale com a RH deles agora. E é um RH mais, assim, que segura um pouco mais as coisas, sabe? É um RH que ainda está... tem algumas amarras ainda que precisam ser soltas, assim. Eu acho que vai muito do grupo que você está trabalhando, da empresa, do momento da empresa. Eu não tenho essa percepção de aqui a empresa de tecnologia é mais difícil, a empresa de não de tecnologia é mais fácil. O que eu te digo é o seguinte, precisa ser um pouquinho top-down isso aqui, tá? Precisa ter um entendimento lá em cima, porque você roda tudo isso daqui, aí o cara que autoriza o Pix lá, ele não gosta do resultado final, ele acha que tem que seguir da forma como ele sempre fez e coisa e tal.
você vai ter dificuldade, tá? A partir do momento que você tem um entendimento de cima para baixo, a coisa flui de uma outra forma. No caso do Marcos, a gente tinha um entendimento de cima para baixo. Tinha uma dor em cima também. Mas essa dor estava claro para a pessoa que estava lá em cima, estava claro para mim. A gente foi fazendo, a gente foi apresentando, a gente foi conduzindo junto. Tivemos que quebrar algumas pedras, mas pedras foram quebradas assim. Então, existia uma vontade de fazer diferente, tá? Entendi. Mas tem lugar que você chega que essa pessoa não se envolve, aí ela volta depois. Eu acho que esse cenário é a pior parte, tá? Ela não se envolve, depois ela volta e fala, não, projeto PET, vem cá, né? Aquele projeto animalzinho de estimação, vem cá e faz do meu jeito que vai dar certo. E eu não brigo, tá, Alexandre? Eu uso das métricas de acompanhamento. Beleza, então vamos lá, vamos fazer. E aí eu pego as métricas de acompanhamento e eu uso das métricas de acompanhamento, tá? Da conversa, né? Isso. Então eu vou tentando hackear o sistema e vou tentando mudar o sistema da forma como é possível, tá? Tá. Você diria que tem algum quadrante desse assim, né? Esse aqui é o que me dá mais dor de cabeça para conseguir as informações? Problemas. Problemas sempre. O pontapé inicial, né? Logo, né? Mas assim, não é dor de cabeça, tá? E tem técnicas assim, né? Você pode usar design thinking, você pode usar de entrevista, você pode usar o fit for purpose cards lá, dá para usar, você pode usar de sense making. O exercício que eu fiz com você lá no curso, lá no softwarezinho, a gente usou de sense making, né? Sim. Usou a ideia de sense making ali para entender os problemas e tudo mais, tá? Eu vou falar para você assim, que é o lugar mais difícil, porque normalmente as pessoas veem. O problema é que a solução que ele imagina que tem que ter ainda não tem. Então ele vem muito com esse viés. Aí você tem que ficar desconstruindo isso, e eu não entro nessa discussão. Mas por que é? Por que não ter o app é ruim? Porque o cliente não tem como tirar foto lá, não sei o quê. E por que ele precisa tirar a foto? Então a gente vai desconstruindo um pouco isso. Aí quando eu sinto que a pessoa tem resistência, não, pera lá, é que eu preciso preencher aqui. Aí eu ponho lá o app lá no entregável, eu ponho a hipótese que ele trouxe nessa desconstrução, aí eu ponho o problema. Aí quem é o principal interessado? Que outras hipóteses a gente pode ter? E aí às vezes cai aquela hipótese, outras vezes não cai. Então você vai hackeando devagarzinho ali o sistema e vai conseguindo preencher, tá? Então, não é uma dor, assim, que inviabiliza. Eu acho que a maior dificuldade é quem autoriza o Pix não ter comprado a ideia. Eu acho que esse aí é o desafio, né? É o grande desafio, tá? Tá ótimo, maravilha, obrigado. Legal. Muito bom, muito feliz. Perguntas muito bacanas aí. Grato para quem estava aqui ao vivo. O ao vivo tem a oportunidade de trazer algumas perguntas aqui, mas se você não conseguiu e está vendo gravado, eu, Marcelo, a gente está à disposição. Para vocês que estão aqui, a gente também está. Qualquer coisa que você... eu quero aplicar, como é que eu começo? Eu e Marcelo, a gente vai ajudar vocês aí a iniciarem, a começarem a rodar. Vai ser um prazer aí ver vocês tendo resultados aí com tudo isso daí. Grato, gente. Obrigado, Maurício. Tamo junto. Obrigado a todos. Boa noite. Até o próximo. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.